Oiê, peixões estão tão mamadinhos do meu coração. Tô com o e-mail almanuashimada@gmail.com aberto, mas a pergunta que eu vou responder, não vou responder bem a pergunta, né? Porque a pergunta acabou se tornando tema, visto que há outros e-mails com a mesma questão. Mas esta pergunta específica eu não recebi no e-mail. Recebi no Facebook. Que a pessoa não usa Twitter, não usa BS, então ela me enviou a mensagem dela na rede social que ela usa. Tem o Facebook lá. Se alguém passar por lá, vai notar que não está muito atualizado, não. Faz tempo minha última postagem, acho. Porque não uso. Eu tinha um e-mail que era até bem mais antigo que este canal, que eu deletei, excluí. Quando eu fico farta de rede social, assim, eu sou radical, né? Na época eu nem excluí o Twitter porque eu esqueci que eu tinha Twitter e não estava usando ele também uns bons anos. Trouxe de volta para mais divulgar meus trabalhos, mas nem isso eu estou fazendo. Deixa lá, né? Aí tem aquele monte de solicitação de amizade pendente. Eu gosto de analisar o perfil antes de aceitar, porque hoje em dia tem muita gente que só está na internet para perturbar, né? Então eu não tenho tempo de analisar as solicitações e tá lá. Mas como chegou essa mensagem, eu fui ler. E essa pessoa, ela assistiu um vídeo que fala de uma garota que estava sendo atacada por uma hater que ameaçava disputar o namorado dela. Então, assim, somando-se esta mensagem do Facebook junto a outros e-mails com a mesma questão, vamos falar hoje de traição. Vou falar, estou gravando esse vídeo aqui mais cedo do que o habitual, porque eu quero fazer uma faxina aqui na minha casa. Eu tô sem tempo até pra fazer faxina. Eu tenho que terminar de lavar minha roupa, né? Eu tenho uma vida offline que eu tenho que dar conta. Traição é um papo delicado, né? E tudo que eu disser aqui sobre traição não é um decreto, tá, gente? Não é igual receita de bolo que você tem que seguir a risca, não. Aqui eu vou expressar a minha opinião pessoal com base na minha experiência pessoal. Estamos entendidos? Vocês tomem para si aquilo que cabe no seu ponto de vista. Infelizmente, toda vez que a câmera balançar assim é porque a Lupita se encostou em mim. Quando ela deita,
Ela é igual a mãe dela, sutil como o hipopótamo. Ela se derrama. E aí ela empurra o lugar onde está o norte. Não foi terremoto. Infelizmente, eu considero até um defeito meu. Eu não vejo isso com meus olhos, porque eu só me lasquei por causa disso. Infelizmente, eu sou uma pessoa fiel até em pensamento. Então, assim, fidelidade é algo que eu jamais posso exigir de outra pessoa, porque eu sei, porque eu sou assim. E também sei que dificilmente outra pessoa poderá ser assim. Essa fidelidade, ela é mais presente em mulheres. No meu caso, ela está dentro de um conjunto de traços que explicam a minha condição. Quando a pessoa tem uma condição, por exemplo, eu estou dentro do espectro autista, né? Nível leve, há uma infinidade de traços que são características da condição. Uma desencadeia ou vai se refletir em várias outras. Eu tenho uma dificuldade enorme de mentir. Eu não consigo mentir. Sabe aquele filme O Mentiroso? É como se eu tivesse recebido uma maldição. Nem mentira pequena. Se eu crio modos de sair fora da minha expressão sincera, porque eu sei que eu posso afetar outra pessoa, mas não consigo mentir. Então, por exemplo, quando a minha mãe chega para mim e fala: "Ai, você acha que eu emagreci?" Eu tenho que fazer uma busca rápida. Ainda bem que meu cérebro trabalha muito rápido. É por isso que eu tenho epilepsia. É por isso que eu sou hiperativa. Tá vendo? Um traço justifica o outro. Nossa, eu não posso gravar desde que eu começo assim. Então, eu fico procurando, então, quando ela pergunta: "Mas acho que eu tomei sangue, que emagreci?" Eu penso muito rápido em como eu posso evitar falar a verdade. E a verdade costuma ser que não, eu não acho que você emagreceu. Às vezes ela desinchou. A gente tem problema de retenção de líquido, né? Então, às vezes ela desinchou. Eu procuro meios de fugir de ter que falar a verdade ali que eu acho. Se ela acha que emagreceu, tá tudo bem. Às vezes eu não acho. Às vezes eu acho que foi só eliminação de líquidos. Procuro um modo de responder isso. Aí eu digo: sabe que eu não sei, eu não reparei. Por quê? Porque essa é a verdade. Eu realmente não reparo. Nem na resposta alternativa que eu tenha para dar, eu consigo mentir. Então, o meu cérebro ele faz uma busca
de tudo que justifique o que venha fazer a pensar que emagreceu e em todas as respostas que eu posso dar. E todas elas estão dentro de um contexto sincero. Nunca perguntei para mim se eu acho que você emagreceu, porque eu não enxergo ninguém por fora. Eu não vou reparar se ele emagreceu. E aí é isso que eu respondo. Eu não sei, eu não reparei. Para mim está bem. Porque eu acho a minha irmã linda, maravilhosa, gostosa. Magra, gordinha, do jeito que ela tiver, ela é maravilhosa. Então, a incapacidade de mentir, e sim, até as mentirinhas básicas do dia a dia. Meu cérebro trabalha com uma lógica que o que é. Não tem mentirinhas do dia a dia. Às vezes eu falo que uma pessoa é linda, né? Tipo, publicamente, ali no comentário da rede social, aí vem uma amiga no privado e falou pra mim: menina, vai trocar de óculos, que essa pessoa não é linda, não. Mas eu acho, por quê? Porque eu não enxergo o que a pessoa é por fora. Ela pode ser horrorosa do jeito que as pessoas achem, mas para mim ela não vai ser. Por quê? Porque dentro dela existe muitas coisas que a tornam bonita. Isso é importante para mim. Beleza para mim é algo que vem de dentro para fora. A beleza é um reflexo do que a pessoa possui dentro de si. Querida, pode investir em tudo que é tipo de silicone em várias partes do corpo. Pode malhar doidado em academia. Pode fazer os apliques para deixar cabelo comprido. Pode fazer sobrancelha, cílios postiços, o que for. Pode se transformar numa mulher leve. Se dentro de você não estiver legal, e eu olhar para você, eu não vou ver beleza externa. Essas coisas me fazem ver todos os problemas de amor próprio e estima que a pessoa tem. Inclusive o excesso de tatuagem, tá? Ninguém venha me dizer que eu tenho um monte de tatuagem porque cada uma significa alguma coisa. Não minta. Raríssimas pessoas realmente fazem tatuagem com a consciência do real significado de ter uma tatuagem. A bem verdade é que a maioria das pessoas, elas fazem tatuagem por vício. É um modo de se automutilar sem ser com as próprias mãos. Vide os locais onde a pessoa faz tatuagem. Se ela tem muitas tatuagens em partes que são sensíveis ou que costumam ser sensíveis para a maioria das pessoas, ela está se automutilando. Aquela dor é necessária para ela. Não venha com essa conversa de mas eu já acostumei. Quem se acostuma com dor? Não existe isso. A verdade, ela primeiro tem que partir de nós para nós mesmos. Isso é aceitação.
Isso é confrontar-se e aceitar-se. Eu estou sendo sincero. Os excessos dizem alguma coisa negativa, preocupante. Já levei muito coisa na vida, porque a dificuldade de mentir me torna uma pessoa, me tornava a pessoa sincera demais, e isso era recebido como uma agressão. A minha mãe teve que trabalhar muito isso comigo. Quando eu era criança, eu fui sincera demais com a minha tia, da rua de baixo, e a minha mãe teve que ter uma longa conversa comigo, explicando que não era daquele modo que eu deveria falar o que eu estava sentindo e pensando. Então, essa dificuldade de mentir, ela nunca vai sair daqui, mas eu tenho que sempre policiar e equilibrar ela, dosar, trabalhar ela e muito rápido, porque as interações elas costumam ser rápidas, para que ao falar com o outro eu não passe dos limites e machuque as pessoas. E acontece assim, tem pontos de vista meus, quando eu falo para o outro, eu acabo machucando. Só me dou conta depois. Porque também tem a questão, né, do calor das emoções. É difícil policiar a si mesmo. Tá aí um bom papo para um próximo vídeo, porque policiar a si mesmo é difícil. Mas quando você vê gente policiando demais a vida dos outros, aquele crítico, tem coisa. Então, a incapacidade de mentir leva a um excesso de sinceridade, leva a uma incapacidade, consequentemente, de fazer as coisas escondidas. E eu não consigo fazer as coisas escondidas, sabe? Tem gente que acha assim, o escondido é mais gostoso, o proibido é mais gostoso. Eu não sei se mas eu não gosto de fazer nada escondido. Eu assumo os meus atos, porque tudo que eu falo e o que eu faço, eu tenho que ter consciência disso. Se naquele momento eu não tive consciência, eu acabo refletindo, a ficha acaba caindo, aí eu me retrato. Por quê? Eu sou uma pessoa que trabalha a morte do meu ego. Ajuda muito, sabe? No trato de si consigo mesmo. Então, consequentemente, eu não vou conseguir fazer nada escondido. Se alguém perguntar para mim, você já fumou maconha? Eu vou responder, já. Porque eu fumei. Está lá registrado no livro da minha história. Não dá para apagar. É fato. Para parecer mais bonitinha, mais certinha para os outros, para não ter uma má reputação, eu vou negar isso? Não vou. Por quê? Porque é a minha verdade. Eu fiz. Está feito. Como dizia minha mãe, não chore leite derramado. Esse leite foi derramado e eu simplesmente limpei. Eu assumo o que eu faço. Porque tudo que eu faço consciente.
Então, se eu sou questionada sobre aquilo, eu assumo sim, porque eu sabia o que eu estava fazendo. E o que está feito, entendeu? Aí, consequentemente, não vou conseguir trair. E olha que muitas e muitas vezes passou na minha cabeça a vontade de trair só para dar o troco. Porque, sabe a floresta da bruxa de Blair? Aquelas árvores estranhas? Aqui na minha cabeça era tipo aquilo. De tanto galho que eu levei. Então, assim, eu pensava, se eu der o troco, se eu trair de volta, eu vou me sentir melhor e vai ficar tudo bem, tipo, kits, elas por elas. Mas eu não conseguia. Porque fazer isso é mentir. Mentir para quem? Para mim. Porque eu sou monogâmica. Hoje em dia pode ser muito lindo se autoafirmar poligâmico. Não, para mim não. Para mim não. Um relacionamento exige dedicação, porque nós estamos compartilhando, dividindo a nossa vida com outra pessoa e vice-versa. Aquela pessoa é uma estranha que ao longo dos anos a gente tem que ir conhecendo ao tempo de cada um dos dois, sem pressionar e sem exigir demais. Tudo tem que ter o seu tempo. Então, às vezes a pessoa vem com uma carga onde é até necessário cura. E quando a gente chega no nível de dividir a nossa vida com outra pessoa, a gente aceita a outra pessoa assim como ela é. Não é ser trouxa, não é ser idiota, não. Não é que o amor é cego, é que o amor enxerga demais. O amor, ele tudo crê, ele tudo suporta. Sem amor, nada é. Inclusive os relacionamentos. Porque ninguém é perfeito. E ninguém vai vir pronto para ninguém. Então eu não consegui. Ainda mais porque, mesmo que eu me forçasse a fazer isso só para me sentir assim, kit, né? Eu levei, mas eu dei. Isso é uma fala que flui do orgulho, do ego, viu? Mesmo que fosse para isso, eu ia quebrar uma das minhas convicções. Porque olha a espiral, os círculos, presente em absolutamente tudo, né? Uma coisa leva a outra. O efeito dominó. Tanto para o negativo quanto o positivo. E uma das minhas convicções é nunca reagir. Uma coisa foi quando, uma certa manhã, eu
Logo cedo fui caminhar e depois eu passei na lotérica para depositar um dinheiro. Na volta, não tinha viva alma no local que eu passei. Tinha uma pracinha, né? Normalmente ali naquele ponto fica uma senhora debruçada no portão, olhando o movimento. Mas justamente naquele dia, naquele momento, ela não estava ali. E eu não sei de onde apareceu um chamado Noia. Ele fedia, ele estava vestido assim, parecia que ele era um cabide de trapo sujo. Ele segurando meu braço, assim, eu estava andando, ele veio por trás, ele segurou no meu braço e falou, não se mexe que eu tô armada. E eu senti cutucando aqui pelo lado. Né? Como eu tô morta, não tô morta, eu comecei a analisar o que estava me cutucando. Ele não estava armando, não, era o dedo dele. Eu virei com tudo, porque se tem uma coisa que eu não permito, em hipótese alguma, é alguém querer usar meu corpo sem o meu consentimento. Não aceito de modo algum. Era isso que ele queria fazer. Ele estava me levando para tal pracinha com o intuito de me violentar. O meu sangue subiu para os olhos, se transformou em puro ódio. Existem gatilhos meus que eu vou falar, né? E o meu impulso de defesa é um tanto perigoso. Um tanto perigoso. Eu virei com tudo, eu arregalo meus olhos. É aí você vê eu alterar o tom da minha voz. A minha voz até muda quando eu altero ela. Eu comecei a gritar com o sujeito, dando empurrões no peito dele. Eu fui dando até que eu fechei. Eu bati muito nessa região dele. Falei, você não vai pôr a mão em mim, seu filho de Lala. O cara ficou assustado, né? Porque eu parecia uma louca assim. Eu preferia morrer do que permitir ele me violar. O cara saiu correndo. Fui para casa, assim, num estado. Eu já passei por isso antes. É algo em mim que eu tive que tratar sozinha. Eu não tinha com quem conversar isso. Então, toda vez que há eventos assim, ou que na minha cabeça parece que vão ser assim, eu fico num estado meio de choque. E eu fui para casa, eu não conseguia falar com ninguém, eu não sei definir o que eu estava sentindo. E aí eu tenho o meu filho do meio, ele é um fofo, ele é muito carinhoso comigo, insistente. Quando ele quer saber uma coisa de mim, ele fica ali, que enquanto ele não tira, ele não para. Aí ele perguntou o que aconteceu comigo, eu falei, porque não chamou a polícia? Porque não isso? É umas questões, né, um interrogatório que as pessoas fazem pra gente, como se a vítima ela tivesse sangue de barata e ela, naquele momento, tivesse capacidade de pensar em alguma coisa, né? Nunca ninguém veio me salvar, em absolutamente nada.
Naquele momento, era eu por mim. Eu ia lá parar para pensar em polícia. Como que eu ia chamar a polícia numa hora daquela? A força que eu tinha para gritar, eu usei para ir para cima do cara. Não se iludam com a minha altura. Aliás, a minha altura me beneficia. Eu sei onde bater, né? E não consegui dar o troco. E porque eu não consigo reagir. Nesse caso específico, claro que eu reagi. Isso não é reagir, é defesa. Eu estava me defendendo. Agora, reagir, devolver, pagar na mesma moeda, eu não faço isso. Não. A pessoa pode fazer o que for para mim. Eu nem vou fazer a mesma coisa para ela, como também eu vou trabalhar dentro de mim para não desenvolver nenhum sentimento ruim para ela, porque a partir do momento que eu desenvolvo um sentimento ruim para alguém, esse sentimento ruim, ele está aqui dentro, não lá na outra pessoa. E esse sentimento ruim é algo tóxico e nocivo para o meu organismo. Então, eu trabalho constantemente perdão, procuro compreender qualquer razão que a outra pessoa tenha tido para ter aquele comportamento comigo e simplesmente eu não sinto nada de ruim contra a outra pessoa. Não vou, porque isso também é uma defesa. Eu quero ter saúde, eu tenho saúde. Eu tenho 53 anos, eu não tenho pressão alta, diabetes, problema com colesterol. Eu faço exercícios. Eu tenho força física. Sabe por quê? Porque eu vou para academia? Não, eu detesto academia. Eu acho assim o reino da hipocrisia. Tem gente que faz cirurgia plástica, lipoaspiração, para frequentar a academia, para ficar o quê? Exibindo o corpo. Dificilmente eu vejo uma pessoa que está disposta a dar saúde para o corpo, porque ao dar saúde, consequentemente, o corpo vai aparentar melhor. Por quê? Porque é tudo de dentro para fora. Isso é uma lei, não pode ser mudada. Aí, não pagando na mesma moeda, não consegui cair. Tinha como? Tinha. Houve muitas situações de assédio, sempre há, para qualquer mulher. Tem nada a ver com beleza, com ser gostosa, isso e aquilo. Basta ser mulher. Ela sempre vai estar sujeita a assédio. Teve, muitas vezes teve. Eu tenho uma postura. Quando eu estou com uma pessoa, eu estou com aquela pessoa. A minha memória, ela não é fraca nas minhas convicções. Elas estão bem enraizadas. É igual a espada do rei Arthur cravada na pedra. Mas com a diferença que ninguém vai tirar essa espada, sabe assim? Não devolvi, procurei compreender. E para compreender melhor, eu tentava conversar com o cidadão. A reação é uma reação padrão
que eu não vou descrever aqui, porque eu não vou entregar isso na bandeja para homem nenhum. Por quê? Porque eles podem mudar esse comportamento aparentemente. Esse comportamento padrão, toda mulher percebe. Toda mulher percebe. É interessante que elas não tragam isso a público. É a nossa defesa. Então eu cheguei para conversar e falei: eu tô sentindo que você tá diferente, tá acontecendo alguma coisa, você tá saindo com alguém. Sério, gente, sinceramente, a minha cabeça, ela não é aberta, ela é arreganhada. Eu não sou, eu não sou nada conservadora, 0% conservadorismo. Não, não é a minha posição política. São as minhas convicções. São anos de estudo, de busca por respostas. Então, se ele tivesse dito, puxa, então, saí, aconteceu assim, assim, então, e eu ia fazer o que eu mais sei fazer, ouvir. Ia perguntar, mas por quê? Assim, você não está feliz comigo? Não. Ia simplesmente ouvir para poder compreender, sem a intenção de perdoar nem nada, porque logo vocês vão saber por quê. Ele começava a negar, mas negava daquele jeito, vindo para cima de mim. Você tá louca? De onde você tirou isso? Eu não tenho tempo nem para descansar. Você vê coisas onde não tem. Você precisa de paz. Você é muito insegura. Você precisa se tratar. A mulher sabe. Sem falar que, assim como o corpo se comunica com o outro, e a gente nem tem consciência disso, o corpo também dá sinais, tanto no outro quanto em nós, de que algo está acontecendo. Sabendo disso, se em algum momento eu tivesse traído ele, eu assumiria. Porque é algo que não tem como esconder. Eu assumiria de boa. Mas infelizmente mesmo, infelizmente, não consegui. Me arrependo, não é questão de arrependimento, não. Não chega a tanto, né, gente? E aí começava uma discussão, porque meu questionamento era recebido como um ataque, uma ofensa. Eu estava atacando a honra do cidadão. Ali começava uma discussão feia. No início, né, quando esse período começou, eu não me policiava não, porque eu estava dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Eu procurei sempre não discutir com o meu ex na frente dos meus filhos. Não acho isso legal. Não acho legal criança ficar assistindo dois adultos que deviam saber viver discutindo.
Então, tudo que eu ia conversar e discutir com ele, e acabava em discussão mesmo, aquelas bem feias, era acontecendo no meu quarto. Consequentemente, a frequência das traições foram aumentando. Consequentemente, chega um momento que o cidadão ele não tem mais como policiar a ocultação do que ele está fazendo. No começo fica simples assim, né? Não deixar rastros, provas do crime. Mas quando a frequência aumenta, por exemplo, uma vez eu entrei no carro, eu olhei pro chão assim, estava sentado no banco do passageiro, olhei pro chão assim, e eu vi uma pedrinha que é típica de lingerie. Eu sou mulher, eu sei, né? Ah, mas podia ser de um anel. Se fosse, dava na mesma, né? Eu conheço minhas joias, meus anéis, minhas bijuterias, mas essa pedrinha especificamente, ela tinha um bom tamanho, quer dizer, ela era usada ou aqui no meio do sutiã ou na frente de uma calcinha. Ela tinha 2 furinhos atrás, porque estava costurado. É um tipo de ornamento que é costurado na peça. Eu peguei a pérola, eu falei, olha que bonitinho que eu achei aqui no chão. O rosto fala, não precisa pronunciar uma palavra. A expressão facial fala. Eu coloquei a padrinha lá no porta-moeda e seguimos. Uma outra vez, isso foi no Japão, era um sábado, eu fui fazer faxina no apartamento. Quando eu cheguei na área do chuveiro, porque no Japão, chuveiro e ofurô, eles são num cômodo separado de onde está o sanitário. A área de banho é só para banho. E aí eu tirei o ofurô, né? Eu fui fazer a faxina assim, e eu achei um brinco. Brinco de ouro, por sinal. Tenho ele até hoje. Lembrança do ocorrido? Não, é porque é de ouro. Eu acho que eu fiquei meia hora olhando para aquele brinco. Porque eu trabalhava de dia e o cidadão à noite. E até aquele momento eu tinha percebido sinais. Inclusive, esses sinais me levaram à pessoa específica. Quando foi aí nisso, né? Enquanto eu estava fazendo a faxina, depois de uma semana punk de trabalho e de muitas horas extras, ele estava passeando com a turma de amigos de trabalho. Quando ele chegou em casa, eu falei para ele: Você sabe de quem é isso aqui? A reação dele foi: O que você está querendo fazer com isso? Eu posso chegar em casa primeiro? Deve ser das suas amigas, não é seu? Então, o espaço do banho é separado do espaço do sanitário, porque uma amiga minha ia usar o espaço de banho, né? Ela poderia usar o do sanitário.
Então eu respondi, não, não é meu e não é de nenhuma amiga, porque uma amiga minha ia usar o chuveiro. Eu só estou perguntando se você sabe de quem é isso aqui. Mas fez um barraco, gente. Parece que eu xinguei ele de tudo que é coisa, que eu pratiquei ofensa, calúnia, difamação e tudo mais que tem. Ele se colocou naquele momento como vítima. Uma vítima sendo injustiçada. E eu perguntei apenas, você sabe de quem é esse brinco? Ah, naquele ponto, eu encostei a mão na parede assim, né? Coloquei a mão na cintura assim e fiquei só olhando a cena, observando. E quando eu vi que ele estava fazendo intervalos entre uma fala e outra, eu voltei a fazer o que eu estava fazendo. Naquela semana, eu vi, eu vi os dois. Ele não tinha chegado em casa ainda. Ele trabalhava à noite. Então, eu estava seguindo a pé para minha sessão e eu vi a Dita Cuja. A Dita Cuja, ela estava... Na hora eu pensei assim, mais que lugar, né? Tinha um monte de caixas debaixo de uma cobertura, né? E havia um vão atrás desse monte de caixas e ela estava encaixada ali de costas. E eu fui passando e olhando e eu vi os dois. Mas como eles estavam muito ocupados, eles não me viram. Nessas horas a gente perde o chão. Eu estava indo começar o dia de trabalho. Pensa no esforço de colocar a cabeça em ordem para poder trabalhar, porque você tem um objetivo. Eu não usufruí, por exemplo, todos os lugares de entretenimento que há no Japão, e são muitos, porque a regra no Japão é a seguinte: quando você está trabalhando, trabalhe muito, mas quando você estiver descansando, descanse muito e se divirta muito. Eu nunca aproveitei as minhas folgas. Se eu não estivesse fazendo hora extra, eu estava cuidando do apartamento. Então, poucas vezes, por exemplo, eu me dei ao luxo de passar um sábado, um domingo no shopping com uma amiga. Eu sentei no meu lugar, né? Eu tinha que passar peças de alumínio no computador, para o computador verificar se realmente elas estavam sem defeitos. Então, havia um monte de meninas assim, sentadas, olhando as peça por peça. O controle de qualidade japonês é muito rígido. Então, se pega peça com luvas, uma por uma, observa todas e depois ainda passa no computador para o computador fazer uma leitura e verificar se realmente não tem defeito nenhum. O único lugar que estava vazio era da Tita Cuja. A Tita Cuja, ela trabalhava comigo. A Tita Cuja esteve na minha casa certa vez que me deram uma licença de uns dias,
quando eu tive crise enquanto eu estava trabalhando. Ela teve as meninas do trabalho que trabalhavam comigo, elas foram me visitar. Ela estava no meio, eu não tinha amizade com ela, ainda mais porque eu tinha uma amiga muito querida lá que o namorado traiu ela como a dita cuja. Eu cheguei a ver as duas discutindo na sala de descanso. Sabe, assim, empoderamento tem um limite, sabe? Empoderamento é para as pessoas que se conhecem, que sabem o que querem, que têm uma postura, que sabem realmente o que é ser mulher. Ser mulher não é menstruar, não. Não é parir. Não é ter peito, bundão. Isso aí, tudo, só torna possível identificar um mamífero fêmea. Ser mulher é muito além disso. Então, existem mulheres que elas são dessas. Elas incorporaram aquele tipo de homem cafajeste que havia no século XX, no final do século XX, até o final do século XX. Elas caçam, elas procuram quem tenha já um relacionamento. Elas então entram numa disputa, porque se ela conseguir tirar aquele cara daquela garota, ela é a última Coca-Cola gelada do deserto. É um problema de estima, de amor próprio. É um modo de se autodestruir, sim. A pessoa tem sérios problemas que precisam de terapia, porque a vida dela, numa falsa segurança, numa falsa autoestima, é não apenas se expor o corpo, ela também se infiltra em relacionamentos, e é por isso que muitas vezes tem mulheres que, em vez de socar a cara do parceiro, elas vão para cima das mulheres, né? É compreensível, mas não deixa de dar na cara do cidadão também, tá, gente? Porque a culpa é, sabe, quando um não quer, dois não brigam. No dia que você compreender esse ditado, você vai entender esse ponto de vista. E aí, uns 10 minutos depois, a cidadã que não estava em seu lugar, né? Porque ali, tipo, eu era a chefe, a supervisora daquelas meninas. Eu estava fiscalizando o trabalho delas. 10 minutos depois, a sujeita chega. Quando ela chegou, vocês não sabem o que aconteceu. Essa parte da boca dela, assim, estava assim, bem torta. E aí as meninas ficaram tudo em volta dela, o que aconteceu, e ela gritando de dor. Ela travou o maxilar. Fica a cargo de vocês imaginar o que ela estava fazendo para o maxilar deslocar. Porque se tivesse deslocado onde ela morava ou no meio do caminho, ela não tinha chegado ali na sessão. Ela tinha ido
na empreiteira pedir para ir para o médico. Isso porque quando eu vi ela chegou primeiro que eu na empresa, não na sessão, né? Ela estava bem ocupada com meu marido. E aí, de repente, ela me entra atrasada com o maxilar deslocado. Aí, bora vir a empreiteira, o pessoal da empreiteira levar ela para o hospital. Eu fiz o quê? Eu tive vontade de matar o cidadão. Só que a gente tem que pôr prioridades na vida. Eu estava em outro país, trabalhando, ralando. Eu trabalhei muito ali. Eu trabalhei, que eu tenho alguns problemas físicos por causa do excesso de trabalho e eu carregava muito peso ali. Eu não tinha tempo para discutir a relação, sabe? Eu só tinha aquela oportunidade para pelo menos ter uma casa. O que eu fazia era jogar na cara. Jogava na cara. Eu tô sabendo, eu vi isso, aconteceu isso. Aí ele reagia daquela forma e me confirmava apenas o óbvio, mas o foco era me alimentar, dormir, acordar no outro dia, para ir trabalhar de novo. Eu entrava às 8, eu entrava, pegava hora extra e entrava às 6, às 7, porque eu tinha um objetivo. Não tinha como perder tempo com a pseudo-traição. Então, o lado obscuro de Shimada aparecia como um capetinha jogando na cara o pecado da pessoa. Eu precisava pôr para fora aquela onda horrível que a gente sente quando a gente descobre, quando a gente pega o pior. Quando outras pessoas estão sabendo e resolvem te contar. Só depois que você descobre que vem te contar. Tinha uma meta, eu tinha deixado os meus filhos com a minha mãe aqui no Brasil. A meta era ter uma casa, para pelo menos eles terem uma casa, como bem. Eu queria deixar um bem com meus filhos. Daí para frente, desandou de vez. Desandou de vez, aí piorou quando eu vim embora, eu tive que vir embora na frente, porque eu, como eu disse, eu assumi o papel de mãe, a responsabilidade de ser mãe. Eu precisava vir acolher meus filhos. Eu larguei tudo lá, inclusive ele, e voltei para o Brasil. Aí ele desandou de vez. Até Sonaco, que são as casas de prostituição, ele começou a frequentar. Nisso, o dinheiro que ele teria que me mandar, não mandava. Por quê? Não vamos entrar nesse detalhe.
É o dinheiro que eu mandava todo mês para meus filhos. Por ele eu não mandava coisa nenhuma. Todo mês eu mandava uma quantia curta para ser consumida com meus filhos, com o que eles quisessem, com o que eles precisassem. E ainda mandava uma caixa de correio enorme com brinquedos, doces que eu ia comprando toda vez que eu ia num lugar diferente. E aí, por que eu falo pseudo-traição? Não, ele não me traiu. Ele traiu o pacto que ele fez ali, diante do pastor dele que nos casou, fazendo uma igreja. Porque ele frequentava, né? Ele traiu o pacto que ele fez, assim, que ele disse diante do pastor, respondendo ao pastor. Ele traiu a si mesmo quando ele assumiu uma responsabilidade com uma pessoa, quando ele decidiu formar uma família com uma pessoa, dividir a vida com essa pessoa, ele se traiu. Muitas e muitas vezes eu chorei, eu sofri por conta da traição. Cada vez que acontecia, eu ia fazendo a minha cabeça, refletindo, tentando aprender alguma coisa com isso. Porque das duas, uma. Ou você tira proveito e aprende algo, ou você se entrega. Se entrega à depressão, à angústia, à raiva, ao rancor. E a tendência é ficar cada vez mais doente. Eu não tinha feito nada de errado. Por que eu tinha que sofrer? Quer dizer, a pessoa pronta, de montão, ela te desonra na frente dos outros, porque muita gente do convívio social de ambos estava sabendo das coisas que ele aprontava. E eu lá, sem saber de nada. Aí depois eu passei a saber. E a vergonha, e a desonra. Mas eu vou sofrer por causa disso? Não fui eu que desonrei ninguém. Não fui eu que menti para ninguém. Não fui eu que fiz ninguém passar vergonha. Eu estava focada no propósito que me levou até ali. Por que eu iria me trair? A partir do momento que eu entendo que o outro me traiu, eu me traio também. Ou você tem convicções e você não tem. Quando a pessoa não tem convicção, ela tem opiniões. E opiniões, elas podem ser mudadas a qualquer momento. Opiniões são um caminho instável com possibilidade de areia movediça. As convicções não. Elas te permitem que você ande com os pés no chão, em pisadas firmes. Ele só podia continuar lá se eu desse visto. Para dar visto, eu teria que voltar para o Japão, né? Não dei o visto.
Não dei, principalmente que eu fiquei sabendo que ele já tinha espalhado para a família toda que estava separada de mim quando não estava. Para justificar o que ele estava fazendo lá, né? Eu, eu quase enlouqueci, sabia? Cada vez que eu sabia mais, aquilo ia me matando pouco a pouco por dentro. Eu fiquei 1 ano sem sair de casa, sabe por quê? Vergonha. Do quê? Porque eu estava imensa de gorda? Eu acabei ficando com obesidade. Porque eu acho que eu descontei na comida, não sei exatamente por quê, mas eu fiquei obesa. Eu não queria saber de fazer mais nada na minha vida. Eu estava me afundando cada vez mais no poço. Sofrer, a gente sofre, não sofre. Porque tudo que ele fazia com você, ele foi fazer com outra. Tudo que um dia ele já falou para você, ele foi falar para outra. Não, porque mentiu, porque você foi desonrada, porque você passou vergonha, porque você nunca foi o bastante. É isso que dói. Não é a outra. Não é o que ele fez com a outra. Não é o que ele pensa da outra. É ele estar com você e você não ter tanto valor quanto a outra tem. Porque, embora não se costume assumir a outra, ou alguns até assumem, sabia? Já vi muitos casos. Fica nessa. Alguns assumem, depois de uns anos arrepende, né? Porque ela faz de novo com outra pessoa. Às vezes não assume, às vezes fica nessa, né? É tipo mais um contatinho. E eu sofrendo, sofrendo. Eu precisei ter uma conversa séria comigo. Eu precisei confrontar a questão traição. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Se você se sente traída, opa, primeiramente o outro se traiu. Ele quebrou os pactos que tinha com você. Ele fez o mal feito. Ele tem que sofrer, não você. Ah, mas não é para me reagir. Não é para reagir nem se vingar. Você dá um pé na bunda e segue sua vida. Porque o homem que faz isso, ele não muda. É um vício. Ele sempre vai fazer isso. Por quê? Porque o problema está nele. É um vazio que não é preenchido com nada. Só por um milagre divino, se ele conhecer um dia a alma gêmea, é que isso para. Mas é uma loteria, sabe? Não derrame uma lágrima por homem nenhum. Não pare no caminho por homem nenhum. Te traiu uma, te traiu duas, te traiu três, te traiu 10. Quanto mais se perdoa,
mais à vontade ele fica. E aí, não é uma questão de ter a consciência de que ser um casal, ser um, não anula o fato de que cada um é um indivíduo. Dois indivíduos sendo um, mas cada um continua sendo um. O que eu quero para mim, meu modo de pensar, meus desejos, meus objetivos, eles podem não ser iguais ao do parceiro. Claro que não. Eu sou indivíduo com o meu universo. Ele é um indivíduo com o universo dele. Se acontecer a colisão e unificação desses universos, joia, vai ser perfeito e vai ser duradouro. Caso contrário, se romantiza assim, erroneamente relacionamentos, né? Porque como indivíduo, o parceiro ele tem necessidades assim como você tem. E para terminar aqui, porque eu me estendi demais, eu quero que você reflita muito sobre a seguinte questão: quantas vezes você deixou de ir, de fazer, de sair com a amiga, de ir passear no shopping, de ir no cinema, de se dar esses mimos? Quantas vezes você deixou de fazer isso para que o outro não faça? Se o seu relacionamento chegou num ponto que você não pode ou não quer, pior ainda, fazer determinadas coisas para não dar o direito do parceiro de fazer o mesmo, continue refletindo sobre isso. Eu vou parar por aqui porque eu me estendi demais. Eu estou sentindo um calor danado. Eu estou com a minha bata aqui que não está me dando o efeito que ela deveria fazer. Eu volto em outro vídeo com esse assunto, tá bom? Até lá, reflita. Reflita tudo isso que eu falei. Não tomem como verdade absoluta. Cada caso é um caso. Por isso, reflitam. Cheguem às suas conclusões por si próprias. Veja como o que foi dito aqui se encaixa no seu contexto, no seu momento, na sua vida, na sua situação, tá? E qualquer coisa eu estou aqui à sua disposição, tá bom? Ótimo sábado. Apesar dos pesares, ótimo sábado. A vida continua, em sua vida só você pode viver. Esquece isso.